Sport voltou a jogar bem, venceu o Avaí e apresentou um comportamento muito interessante no seu modelo de jogo. Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. Esse aqui é um pós-jogo de Avaí 0, Sport 2. No último sábado, o Sport foi até Florianópolis e venceu o Avaí por 2-0. Inclusive, faz muito tempo que o Sport não vence um adversário sem levar gols, então a estreia de Pepa também foi marcada por isso. Começando pela escalação do jogo, o Sport, entrou com Kaique França, Igor Cariús, Rafael Thierry, Chico e Filipinho, Felipe, Fabrício Domingues, Ortiz, Lucas Lima, Gustavo Coutinho e Barleta. O interessante nessa escalação foi porque antes dela sair eu tinha imaginado que o Wellington Silva ficaria no time ainda e ele sacaria Titi Ortiz, mas o que a gente viu, o que eu me surpreendi foi com essa manutenção de Titi Ortiz e a ida de Wellington Silva para o banco. Então eu fiquei curioso como o Sport ia se dispor em campo, onde esses jogadores iriam atuar e quais funções fariam. Então eu esperei o jogo começar para poder tirar minhas próprias conclusões. E aí o que a gente viu, na disposição tática do jogo? Basicamente o Sport começou com Kaique França no gol, Igor Cariús mantido na direita, Rafael Thierry e Chico, essa nova dupla de zaga sendo efetivada por Pepa. Ele é um treinador que já trabalhou com o Luciano Castan no Cruzeiro na temporada passada, mas mesmo assim, entendendo o momento de Chico e o momento ruim que Luciano Castan estava atravessando, entregando muitas bolas e resultando em gols para os adversários, então ele preferiu manter Chico no time titular. Na esquerda, a escolha do português foi por Filipinho, e aí no meio-campo a gente já vê uma estrutura completamente diferente. A gente teve Felipe como esse primeiro volante, e como um médio pela direita tivemos Fabrício Domingues, e como um médio pela esquerda Titi Ortiz. Vocês podem aí ter se enganado sobre o posicionamento de Titi Ortiz, mas ele jogou como um médio pela esquerda. O que é esse médio? O médio basicamente é um jogador que oscila ali entre um segundo e um terceiro volante, um terceiro homem de meio campo. Titi Ortiz nesse jogo ele não jogou como esse camisa 10, posição que ele jogou a vida toda, inclusive. Ele jogou como um terceiro homem pelo lado esquerdo, caindo pela esquerda justamente para trabalhar a bola, criar e se associar com os jogadores que ocupavam aquele setor. Filipinho, Barleta pela esquerda para poder triangular e criar situações de jogadas para o Sport pelo lado esquerdo. Na direita, ele retomou aquele posicionamento antigo de Lucas Lima, quando o Sosso era treinador do Sport, então Lucas Lima jogou como esse ponta pela direita, ponta entre aspas, e como centroavante ele preferiu Gustavo Coutinho. Então essa foi a disposição do Sport em campo, e isso remete ao que Pepa sempre trabalhou na vida dele, Pepa é um treinador que gosta muito desse 4-3-3 ou 4-1-4-1, como vocês preferirem. Então ele não utiliza muito esse camisa 10, ele gosta de povoar o meio-campo com essa trinca, e aí ele abre pela direita um ponta, pela esquerda outro, e no comando de ataque o centroavante. Um detalhe importante também sobre essa escalação e a disposição do Sport é que eu tive acesso, eu ouvi o podcast Embolada do Globo Esporte, e lá o convidado foi Henrique Fernandes, que é especializado no futebol mineiro, e deu um depoimento que quando Pepa foi treinador do Cruzeiro, ele gostava muito desses pontas mais agressivos, mais decisivos, que gostem desse confronto de um contra os adversários, mas eu achei interessante Pepa no Sport se adaptar e colocar Lucas Lima por esse lado direito. E Lucas Lima é um meia muito mais de armação e de criação do que de decisão. Então é um ponto importante para a gente ver a diferença de perfil de elenco, tanto do Cruzeiro como do Sport, e da versatilidade que Pepa teve para montar essa primeira escalação contra o Avaí. A atuação do Sport de maneira geral nesse jogo foi uma boa atuação. O Sport no primeiro tempo conseguiu muito volume de jogo, criou 2 chances claras, fez um gol, abriu o placar ainda no primeiro tempo com 1-0, neutralizou o Avaí a partir do seu meio campo, e aí no segundo tempo o Avaí teve 10, 15 minutos melhores que o Sport, mas rapidamente o Sport conseguiu neutralizar novamente, e eu vou explicar como depois. Passou a ter mais a bola de uma forma mais efetiva, com muitas transições ofensivas,
mas construindo também desde lá de trás, criou chances também. O gol de Barleta foi um exemplo disso, e Barleta também, depois do gol dele, sai cara a cara com o goleiro, mas aí a cobertura do Avaí chega rapidamente. Então o Sport, de maneira geral, jogou bem, com muito volume de jogo e chances criadas. Falando das substituições, aos 63 minutos ele coloca Dalbert no lugar de Filipinho, e essa substituição para mim é para manter uma pegada, né, uma marcação melhor pelo lado esquerdo, mas sem tirar a agressividade por esse corredor, já que Dalbert também consegue atacar o último terço. Aos 74 ele tira Gustavo Coutinho e coloca Zé Roberto. Zé Roberto, vindo de boas atuações recentemente, decidiu o jogo contra o Ituano. Ele coloca ali um jogador de características diferentes para manter o Sport no ataque, e esse jogador, que foi Zé Roberto, conseguir se associar tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, e também vindo para o meio campo para tentar iniciar alguma jogada a partir da intermediária do adversário. Alisson, que entrou no lugar de Igor Cariús. Claramente Igor Cariús não aguenta o jogo todo, e aí ele coloca Alisson ali porque Alisson já fez a função de lateral direito na vida dele. Eu ainda prefiro o Alisson do que Fabinho. Na realidade, eu acho que qualquer minuto com o Fabinho em campo no Sport é um desperdício. Eu sou completamente contra Fabinho ainda estar no elenco do Sport em setembro de 2024. Então, mesmo Alisson falhando após a sua entrada, mais uma vez, eu ainda acho válido a presença de Alisson no lugar de Fabinho. Colocou Julian Fernandes estreando, né, recém-vindo do Newell's Old Boys, no lugar de Barleta, e aí ele troca a configuração do meio-campo, ele coloca Julian onde Fabrício estava jogando, Felipe é mantido como esse volante, e aí pela esquerda ele coloca Fabrício Domingues e muda esse meio-campo, né? Fabrício Domingues sem bola, ele adianta a marcação, ele fica ao lado de Zé Roberto sem bola. E a última substituição foi Titi Ortiz saindo para a entrada de Wellington Silva, dando mais uma chance para o Wellington Silva, que tinha feito uma boa partida contra o Ituano, para manter aquela força pelo lado esquerdo com o Dalbert e com o próprio Wellington Silva. Então, muitas alterações foram de manutenção, de estratégia, de modelo de jogo, de comportamentos. Só essa de Julian, que eu acho que ele quis travar um pouquinho mais o meio-campo, ganhando por 2-0, para deixar o Avaí mais incomodado na partida e o Sport conseguir travar e marcar melhor no setor principal do campo. Agora, falando sobre alguns comportamentos do modelo de jogo de Pepa, o que a gente viu na saída de bola? A saída de bola majoritariamente voltou a ser aquela saída de bola mais sustentada, de pé em pé, com a entrada de Felipe entre os zagueiros, mas muitas vezes, e aí é que eu tenho uma diferença em relação ao trabalho de Mariano Sosso, é que Pepa ele consegue também fazer ligações diretas, ele consegue fazer ataques rápidos. Então essa saída de bola, obviamente, ela na maior parte do jogo foi uma saída sustentada, mas ele também varia o esquema dessa saída de bola. A marcação alta esteve presente na maioria dos 90 minutos mais acréscimos. Foi um treinador que pediu para a equipe ser agressiva, marcar os zagueiros do Avaí. O Sport volta a ser um time mais propositivo, então o Sport conseguiu marcar o Avaí muitas vezes no seu campo, incomodando a saída de bola do adversário. E aqui está o componente mais importante que eu achei nessa partida do último sábado, que foi a pressão pós-perda, mas uma pressão pós-perda diferente da de Mariano Sosso. Quando o Sport era comandado por Mariano Sosso, essa pressão pós-perda acontecia com vários jogadores no setor da bola. Já com Pepa, isso acontece também, porém, essa intensidade na pressão pós-perda é mais rápida, é mais ágil, chegando ao ponto de eu achar que os jogadores estiveram ali tentando antecipar situações. O segundo gol do Sport, o desarme de Felipe, é muito isso. Ele consegue desarmar o jogador do Avaí muito rapidamente e já dá aquela assistência para Barleta. Então, a diferença da pressão pós-perda do treinador argentino para o português é essa. Parece que com Pepa os jogadores conseguem antever os movimentos que estão acontecendo no jogo e aí chegam nos jogadores adversários de forma mais rápida. Espero que isso continue para o resto da sequência da Série B, com Pepa no Sport. Eu não sei quais estímulos que ele adota nos treinamentos para criar esse padrão na equipe, mas é um comportamento muito interessante que eu espero que o Sport seja ainda mais competitivo sem bola. O equilíbrio que tanto falei e diferença de Sosso. O que a gente pode concluir nesses comportamentos que eu acabei de falar? Que Pepa é um cara mais versátil, ele não se prende a uma ideia fixa. Como eu já falei, né? Ele fez uma substituição mais defensiva
para apertar mais o meio-campo, ele variou a saída de bola, a pressão pós-perda dele foi diferente, já com Sosso, e aí não é criticando o trabalho do argentino, até porque eu gosto do modelo de jogo dele. É um esporte mais conservador diante das ideias dele. É um esporte que só saía de forma sustentada, um esporte que fazia alterações ou 6 por meia dúzia, ou criando uma ofensividade ainda maior para o time. Então, cada um tem o seu modelo de jogo e cada um respeita aquilo que acredita sobre futebol. Avaliações gerais. Barleta. Achei que foi uma partida sensacional. Uma das top 3 melhores partidas de Barleta, para mim o melhor em campo, procurando o jogo, criando, finalizando, fez gols, voltou para marcar, atitude lá em cima, então uma ótima partida de Barleta. Felipe, o segundo melhor em campo para mim, desarmou muito, ganhou muitos duelos pelo alto, pelo chão, teve uma assistência no segundo gol, foi um cara que deu ótimos passes na saída de bola do Sport, marcou muito bem também, então uma excelente partida de Felipe, que é muito criticado por boa parte da torcida. E Titi Ortiz nessa nova função, né, sendo esse médio pela esquerda, o que me chamou a atenção foi a intensa marcação que ele teve. Graças a ele, esse meio-campo do Sport foi sustentado defensivamente, foi um meio-campo que brigou por muitas bolas e ele na frente foi bem também, dando assistência para o primeiro gol de Fabrício Domingues. Castan precisa voltar? É a última pergunta que eu faço nesse vídeo. Eu respeito o momento de Chico, acho que Chico conseguiu ser titular porque Castan vinha muito mal, entregando vários jogos, mas Chico nessa partida contra o Avaí tocou naquele ponto que eu mais critico quando ele tem a bola, que é a falta de soluções quando ele tem a bola nos pés. A saída de bola dele é muito ruim, vários momentos de ligação direta, a bola caiu nos pés dos jogadores do Avaí, então é um cara que dentro do modelo de jogo de Pepa não entrega. Já Luciano Castan, que eu acho um jogador superestimado, um jogador limitado, ele tem uma grande qualidade, que é a saída de bola dele. A gente já comentou aqui no canal, tem um vídeo sobre Luciano Castan aqui, e eu pontuei naquele vídeo que Luciano Castan tem ótimo passe curto e longo. Então, para mim, faria muito mais sentido Luciano Castan dentro do modelo de jogo de Pepa do que com Chico. Eu acho que o Sport ganharia muito mais na saída de bola, o Sport conseguiria atrair mais adversários para o seu campo e a saída e o rompimento dessa primeira linha do adversário seria feita de maneira muito melhor do que vem sendo com o Chico, e o Sport conseguiria pegar a defesa do adversário e o meio-campo do adversário desprotegido para iniciar um ataque. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui pelo Sport Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got